Essa aula, juntamente com os distúrbios do sódio, foram uma das mais pedidas desde a criação do canal. É a principal causa de atendimento por trauma na pediatria. Então, a maioria dos pacientes vão ter entre 0 e 4 anos e a mortalidade, ela gira em torno de 2%. As crianças, elas são cabeçudas e atentadas demais. Então, qual o resultado dessa soma? TCE, que pode variar de leve até situações fatais. E você precisa estar com o fluxograma na ponta da língua para saber quando solicitar exames de imagem e como orientar essa família após a alta. Mas antes de eu te contar tudo sobre o traumatismo crânioencefálico na criança, eu quero me apresentar. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Maísa, eu sou emergencista pediátrica e venho aqui toda semana te deixar 5 vezes mais preparado para atender as crianças graves. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode perder a chance de adquirir mais segurança nos plantões e acertar questões de prova, porque aqui é o canal para você aprender as emergências pediátricas de maneira simplificada e com muito bom humor. Então, se inscreve e ativa as notificações em um sininho que tem aí do lado. E eu quero te convidar para fazer parte do nosso grupo do Telegram, onde eu disponibilizo, após cada aula, os materiais de apoio e resumo para vocês. É super fácil. Entra lá no site www.pediatriaurgente.com.br, faz seu cadastro e na mesma página vai aparecer a setinha do Telegram. Então é só você clicar em cima e tchan! Você já vai ser direcionado ao nosso grupo seleto de emergencistas. No meu primeiro plantão da minha vida, eu atendi uma criança de 3 anos que a televisão caiu em cima da cabeça dela. Ai, meu senhor, eu não sabia o que fazer, mas eu tentei usar o bom senso. Como a criança estava, o estado geral, o nível de consciência. E assim, no exame físico, ela tinha um hematoma na região nasal que era importante. Eu estava em uma policlínica de um bairro afastado e com condições precárias de suporte. Então eu optei por transferi-la para uma unidade mais avançada pelo risco de fratura e avaliação de um especialista. E é isso que você aí precisa saber. Quando encaminhar, quando solicitar a avaliação do especialista, quando indicar algum exame de imagem e como identificar as complicações e o tratamento que você na emergência pode fazer. Fácil, né? Não, eu sei que não é fácil, mas a gente vai junto nessa, beleza? Então, as causas de traumatismo crânioencefálico na criança, elas variam de acordo com as características de cada comunidade. Mas, em geral, são acidentes automobilísticos, queda, acidentes por submersão, queimaduras, ferimentos por arma de fogo ou arma branca, entre outros, causas externas. E as quedas são a principal causa, seguida dos acidentes automobilísticos. Nos menores de 2 anos, se atentar para a possibilidade de maus tratos, ok? Vou falar melhor sobre isso depois. As crianças menores de 2 anos, elas devem ser avaliadas com atenção, porque pela dificuldade de comunicação em relação aos sintomas apresentados e as particularidades anatômicas, como um crânio maior, uma maior plasticidade da calota craniana, a presença das fontanelas e as suturas abertas, tudo isso pode dificultar a suspeição do traumatismo, tá? Então, o que nós vamos discutir hoje? Primeiro, a fisiopatologia do TCE, os tipos de lesões intracranianas, a avaliação clínica e classificação do TCE, as indicações de intubação e quando indicar uma tomografia de crânio e também prescrição da criança com TCE e identificação e tratamento da hipertensão intracraniana. Então tá tipo completíssimo, beleza? Começando pela fisiopatologia. Então, como eu já falei, o tamanho da cabeça da criança ele é desproporcionalmente grande comparado ao corpo. Então, essa diferença ela é mais pronunciada nos lactentes, que tem o pescoço mais curto e a musculatura cervical ela é pouco desenvolvida. Então, consequentemente, vai dificultar o processo de intubação, leva a um maior risco de trauma e lesão da coluna cervical. E a lesão subjacente, a lesão que a gente vai ter ali no crânio, ela pode ser primária, decorrente do impacto direto, né, com a força de contato,
com destruição das estruturas neuronais ou do movimento brusco de aceleração e desaceleração do parênquima cerebral dentro da calota craniana, que seria a força de inércia. E ela varia desde escoriações leves até fraturas graves. Pode haver, nos casos moderados e graves, lesão também de cunho secundário, que ocorre pela hipoxemia, hipovolemia, hipertensão intracraniana, crises convulsivas, hipertermia, distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, principalmente do sódio e da glicose, que se instalam no momento ou após o trauma, tá? E a ruptura da barreira hematoencefálica faz o quê? O influxo de sódio, cálcio, água e proteínas para o sistema nervoso central, levando a edema e morte celular. Nos primeiros 30 minutos, o fluxo sanguíneo ele ainda é preservado, mas posteriormente ocorre a sua redução até mais ou menos 6 horas após o trauma. Após essas 6 horas, a permeabilidade capilar, elevação da pressão intracraniana e lesão tecidual e isquemia, que é irreversível, tá? Então, a prevenção e a correção dos fatores causadores de lesão cerebral secundária são as medidas mais eficazes no tratamento da criança com TCE. Por quê? O trauma e as suas consequências iniciais você não pode prever, mas as lesões secundárias, sim. Então, mantenha seu paciente bem perfundido, com pressão de perfusão cerebral normal, maior que 60 milímetros de mercúrio. Isso vai melhorar muito o prognóstico neurológico dessa criança. Temos 4 tipos de lesão intracraniana. Então, a primeira é a concussão. Concussão cerebral é a primeira. O cérebro ele sofre o mesmo processo de aceleração e desaceleração pelo impacto, mas não existe rompimento das estruturas axonais, apenas a interrupção momentânea do estímulo elétrico. Então ele apresenta-se como formas clínicas leves, com pouca ou nenhuma repercussão sobre o desenvolvimento neurológico das crianças. Então a criança pode apresentar perda momentânea da consciência, vômitos e até convulsões. Mas após um período de algumas horas, a função neurológica ela é reestabelecida e o exame clínico indica a normalidade, certo? Lesões mais graves, mais importantes, as fraturas de crânio. Então, quando elas ocorrem, elas sugerem que houve uma força significativa envolvida nesse trauma. Elas podem ser lineares, que são 90% dos casos e acomete mais o osso parietal com afundamento, ou disásticas, que são quando acometem as suturas cranianas separando-as, ok? Então, as fraturas com afundamento são associadas à lesão de dura mater, ao parênquima cerebral e pode levar a convulsões, tá? Então, está indicado correção cirúrgica quando eu tenho escape de líquido cefalorraquidiano, possibilidade de lesão na dura mater, déficits focais, comprometimento estético importante ou depressão maior ou igual à espessura da tábua óssea, ok? Então são coisas que você precisa se atentar para pedir a avaliação do neurocirurgião, fechado? E as fraturas de base de crânio são mais graves, né? Elas ocorrem em 6 a 14% das crianças e clinicamente a gente vai observar equimose periorbitária, que é o sinal do guaxinim, e mastoideia, que é o sinal de Battle, ok? Escape de líquor pelo nariz, sangramento pelo ouvido ou nariz, coleção de sangue retrotimpânica, paralisia facial, perda auditiva ou pneumoencéfalo. As complicações mais frequentes dessas fraturas são fístula licórica, meningites e alterações de pares cranianos, principalmente com anosmia e surdez. Suspeitei de uma fratura de base de crânio, está contraindicada a passagem de sonda nasotraqueal e sonda nasogástrica, certo? Uma vez que pode haver o risco de infecção e perfuração da placa cribiforme com alojamento intracraniano dessa sonda. Então, não faça isso. Então, terceira lesão. Lesão axonal difusa. Então,
ela está presente em algum grau na maioria dos pacientes com traumatismo craniano. Embora a lesão axonal de baixo grau, geralmente ela é microscópica e a gente não detecta na tomografia de crânio. A TC inicial, ela vai ser normal em 50 a 80% dos pacientes diagnosticados, mas já a ressonância nuclear magnética mostra evidências de lesão axonal em 70% dos pacientes com TCE moderado a grave. E a lesão axonal, ela é detectada em menos de 1% dos pacientes com lesão mínima na tomografia, embora esse grau de lesão microscópica na ressonância seja maior. Então, a gente acredita que algum grau dessa lesão axonal difusa esteja presente em todas as fatalidades relacionadas ao TCE e nas que acarretam também um estado vegetativo persistente, ok? Outra lesão que a gente vai ter intracraniana, que é extremamente importante, são as hemorragias intracranianas. E a gente tem vários: hematoma subgaleal, os hematomas epidurais ou extradurais, os subdurais, intraparenquimatosos, subaracnoide. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? O hematoma subgaleal, o famoso galo, né? É um sangramento entre a galha aponeurótica e o periósteo, causando aí uma tumefação do tecido mole. Não necessita de tratamento específico e tem regressão espontânea em dias ou semanas. Então, o galo lá é tranquilo, certo? Temos também o cefalohematoma, que já é um sangramento entre o periósteo e a tábua óssea, e ele vai ser limitado pelas suturas, diferente do hematoma subgaleal, tá certo? Então, ele geralmente está associado a fraturas e tem a sua resolução espontânea. Os hematomas epidurais ou extradurais são o quê? Acúmulo de sangue entre a dura mater e o crânio. Então, elas ocorrem em aproximadamente 10% dos pacientes com lesão moderada grave e em cerca de 1% dos pacientes com quadro leve. Então, em geral, são resultantes de sangramentos arteriais localizados ali no espaço epidural, situados sobre a fratura de crânio. 80% dos casos, então, eu vou ter esse hematoma logo abaixo da fratura, tá? Mas a ausência de lesão óssea não exclui, fechado? Então, é mais frequente quando tem fratura de osso parietal. E a artéria mais acometida é a artéria meníngea média, que é ali localizada na região temporal, beleza? São mais raros que os hematomas subdurais e, em geral, apresentam melhor prognóstico. Então, a gente vê a história clássica daquele intervalo lúcido, em que a gente tem uma inconsciência transitória, seguida de um estado de alerta e um novo período de inconsciência. Isso ocorrendo em 33% dos casos. Quando ele está em expansão, ele é potencialmente fatal e tem risco sim de herniação e requer intervenção cirúrgica imediata. Em neonatos, ele é raro e geralmente associado ao uso de fórceps. Já em lactentes e em pré-escolares, por quedas de baixa amplitude, né, de baixo impacto, geralmente acima de 2 metros. E em escolares e adolescentes, geralmente acidentes automobilísticos, tá? Então, embora a presença concomitante de fraturas cranianas seja um fato marcante em crianças abaixo de 2 anos, a 40% até 80%, né? Ainda assim, elas são menos frequentes quando comparados aos hematomas extradurais em adulto. Então, habitualmente, são fraturas lineares que atravessam um sulco por onde passa a artéria meníngea média, tá? Então, a maioria das crianças com esse hematoma é hospitalizada consciente, tem uma escala de coma de Glasgow de 15, 14, pode apresentar aí náuseas e vômitos, mas em geral não tem comprometimento motor, ok? E o próximo hematoma é o hematoma subdural, então ele está embaixo da dura mater. Então o hematoma subdural, ele é um acúmulo de sangue no espaço subaracnoide, então ele é entre a superfície encefálica e o revestimento dural pela lesão de veias que atravessam o espaço subdural em direção aos seios venosos. Ocorre com os movimentos inerciais de rotação cerebral. Então, o cérebro está ali, ele rotaciona naquele movimento de aceleração e desaceleração. E aí eu vou ter a ruptura e laceração desses vasos sanguíneos
que ligam a superfície cortical com os seios venosos durais, ok? Então, os hematomas subdurais, eles caracterizam por coleções hemáticas de forma côncavo-convexa. Então, ele é subjacente à tábua interna do crânio. Ele é espontaneamente hiperdenso e exerce um efeito de massa sobre o parênquima cerebral à medida que ele vai aumentando de volume. E ele pode ocasionar herniações cerebrais. Então, isso explica porque esses pacientes têm um pior prognóstico quando comparado àqueles com o hematoma extradural. Fechado? Cerca de 85% dos pacientes com o hematoma subdural, eles apresentam associação com tumefação cerebral hemisférica. Pequenos hematomas subdurais também podem exercer esse efeito de massa no parênquima cerebral, o que torna uma emergência neurocirúrgica, tá? Então, na TC, a gente vê que o hematoma, ele vai acompanhar a concavidade do tecido cerebral. O hematoma subdural, ele pode se instalar em qualquer parte do espaço subaracnoide intracraniano, mas quando localizado nas fissuras interhemisféricas ou ali na fossa posterior, ou quando hematomas subdurais múltiplos, deve-se levantar a suspeita de trauma não acidental. Fechado? Lembra as crianças menores de 2 anos? Então, são o tipo mais comum de lesão de massa no trauma. Ele é observado em aproximadamente 20% dos pacientes com TCE moderada a grave e em cerca de 30% dos casos fatais. E essas hemorragias são frequentes em lactentes vítimas da síndrome do bebê sacudido. Certo? Anota aí já que é super importante vocês conhecerem as características clínicas e as tomográficas, né, da síndrome do bebê sacudido. Pela importância dessa síndrome, a gente vai montar uma aula só falando sobre isso, então não falaremos profundamente agora. Então, o hematoma subdural sintomático e ou que produza desvio da linha média, ele deve ser abordado cirurgicamente, porque ele tem pior prognóstico e maior risco de óbito, certo? Falando das hemorragias subaracnoides, elas são uma consequência de um TCE grave. E quando ela está presente, a correlação entre o volume de sangramento identificado na tomografia e a evolução prognóstica. Ainda não está muito claro se a hemorragia subaracnoide é simplesmente um marcador de gravidade da lesão ou se os desfechos mais desfavoráveis eles são devido a um vasoespasmo subsequente. Então, ele é frequentemente associado a outras lesões intracranianas. É um dos achados mais comuns na tomografia de crânio, tá? Em lesões cerebrais traumáticas, ocorrendo em cerca de 30 a 40% dos pacientes com lesão moderada grave e 5% dos pacientes com lesão mínima. Então, essa lesão ela pode ser identificada como a perda da hipodensidade normal dos sulcos e das cisternas. Já os hematomas intraparenquimatosos são os hematomas localizados no interior do tecido cerebral. Não é muito comum em crianças, tá? Eles são encontrados profundamente no parênquima cerebral e são atribuídos a um aumento localizado de níveis tensionais por forças inerciais de rotação. Em 80 a 90%, eles se localizam nas substâncias brancas dos lobos temporal e frontal. Em crianças mais velhas, a gente vai ter um quadro de cefaleia, vômitos e deteriorização neurológica. As crianças mais novas vão apresentar irritabilidade, dificuldade para se alimentar, letargia e sonolência. As patologias hematológicas, como por exemplo a hemofilia, são fatores de risco importantes para a formação desses hematomas intraparenquimatosos, tá? Nas crianças vítimas de trauma. E a principal localização, ela é supratentorial, nos lobos cerebrais. Então, 80% dos casos, quando comparado às regiões infratentoriais. Geralmente, ela é tratada de forma conservadora, mas vai depender da evolução clínica de cada caso e a extensão desse hematoma. Anotou aí os tipos de lesão que nós podemos encontrar. Então, você tem que saber os tipos de lesão para saber o que você vai procurar no seu paciente. Então, como que eu vou fazer a avaliação nos pacientes com suspeita de trauma? Então, primeira coisa, o atendimento na fase pré-hospitalar. Dê ênfase, tá, à manutenção das vias aéreas, controlar os sangramentos externos, tá? E caso tenha choque,
imobilização do paciente e transporte imediato ao hospital apropriado mais próximo. Então, todo o esforço deve ser realizado para abreviar a permanência da vítima no local do acidente. Em situações de desastre em que o número de vítimas excede a capacidade da equipe, deve-se priorizar pacientes com maiores chances de sobrevida e que requeiram atendimento com menores gastos de tempo, equipamento e recursos, ok? Primeira coisa, então, exame primário. Então, eu preciso estabelecer prioridades no tratamento com as lesões, os sinais vitais e entender o mecanismo da lesão. Então, o tratamento ele deve consistir em um exame primário rápido, identificar rapidamente as condições que implicam risco de morte e tratar simultaneamente de acordo com a sequência ABCDE. Não esqueça sempre avaliar, identificar e intervir, ok? E outra coisa que você precisa estar atento é que pode ter ocorrido trauma não apenas craniano, mas em outros segmentos corporais. Então, todo paciente traumatizado deve ser monitorizado com oximetria de pulso, monitorização cardíaca, instalada oxigenoterapia, acesso venoso e estabilização da coluna cervical, ok? Então, ali no A, começando ali no exame primário, o A, manutenção da via aérea com proteção da coluna cervical. É o componente mais crítico da estabilização da criança, pela via aérea que pode ser facilmente obstruída, ok? Então, manter o pescoço e a cabeça imóveis até completamente excluído a ocorrência de lesão cervical, tá bom? Realizar manobras de levantamento de queixo e anteriorização da mandíbula, certo? Limpar e aspirar a cavidade oral e nasal para retirada de corpos estranhos visíveis, sangue, muco, fragmentos dentários, tudo que você estiver vendo. O que não vê não é para tirar, nada de varredura às cegas, combinado? Partindo para o B, que é a respiração e a ventilação. Então, a gente vai fazer a inspeção, avaliar se tem desvio na traqueia, deformidades, perfurações, esforço respiratório, qual que é essa frequência respiratória, expansibilidade e simetria do tórax. Na palpação, atentar para enfisema subcutâneo, se tem alguma crepitação, dor, fratura de arcos costais, ok? Na percussão, ver se tem timpanismo ou maciçez, né? Para você suspeitar talvez de um hemotórax. Na ausculta, alteração nos ruídos adventícios, redução ou se estão abolidos, ok? E a ventilação da criança, ela pode estar comprometida por distensão gástrica, diminuição da mobilidade diafragmática, tá? E aumentando o risco de vômitos e broncoaspiração. Então, uma sonda naso ou orogástrica pode ser introduzida logo que seja controlada a ventilação, exceto se suspeita de fratura de base de crânio, tá bom? Então, o atendimento a toda vítima de TCE grave deve-se assegurar a via aérea definitiva para evitar hipoxemia, hipercapnia e broncoaspiração. Mas e aí? Quando que eu vou entubar? Então, quando a pontuação da escala de coma de Glasgow com avaliação pupilar é menor que 8 ou eu tenho uma queda rápida, uma queda maior que 2 pontos durante a avaliação, é indicado sim a intubação, ok? Outros critérios são hipoxemia refratária, oxigenoterapia, hipercapnia, anisocoria, lesão espinhal cervical que compromete a ventilação, perda do reflexo faríngeo e sinais clínicos de herniação, que é a tríade de Cushing, lembra? Hipertensão arterial, bradicardia e respiração irregular. E também as paradas cardiorrespiratórias, falência respiratória, obstrução de vias aéreas, necessidade de suporte ventilatório prolongado. Então, tudo isso vai te indicar intubação orotraqueal no paciente com traumatismo crânioencefálico, tá bom? E atenção às medicações usadas na sequência rápida para você evitar o aumento da pressão intracraniana. Então, uma sequência de drogas que eu recomendo é a lidocaína como pré-medicação, ketamina ou midazolam, tá? Se o paciente vai hipotenso, prefira ketamina, tá? Ou tiopental, tá certo? E de bloqueador neuromuscular, eu recomendo para você usar o rocuronium. C.
Circulação com controle de hemorragias. Então, o controle de hemorragias externas com compressão sobre pressão direta lá no ferimento, certo? Principalmente no escalpo. Então, a perda de 15% ou mais de volume sanguíneo circulante já vai acarretar sinais de falência circulatória, tá? Então, avaliação do nível de consciência, pulso, perfusão periférica, frequência cardíaca e da diurese, eles são úteis para você estimar as perdas, já que a queda da pressão arterial, ela ocorre mais tardiamente. Então, ela só acontece quando a sua criança perdeu mais que 30% do volume circulante, tá? E sempre fazer a avaliação pela regra da antena. Lembra da antena? Se você não lembra, na primeira aula de avaliação da criança gravemente enferma, eu já te ensino, beleza? Então, suporte da função cardiovascular, a perfusão sistêmica, restauração e manutenção do volume sanguíneo adequado são as suas prioridades, certo? Através de 2 acessos vasculares, de preferência, de grosso calibre, tá? Em membros superiores. Quando a gente consegue um, a gente já fica super feliz e já agradece, né? Mas de preferência 2, tá? Então, caso você não consiga o acesso vascular, você pode usar a via intraóssea, tá ok? E choque compensado, tá? Então, eu tenho estabilidade hemodinâmica, mas pressão arterial normal, eu vou ter hipovolemia leve a moderada. Então, eu vou fazer 20 ml por quilo de cristalóide ou já indicar um concentrado de hemácias 20 ml por quilo. Então, o que nós temos de novo agora de 2020? Então, as recomendações da American Heart Association é que a criança com choque hemorrágico depois do trauma, seja aconselhável você administrar derivados do sangue quando disponível, em vez de cristalóides, tá? Para a ressuscitação de volume contínuo. Porém, a gente sabe da dificuldade que é conseguir esses derivados hematológicos com rapidez, mas caso você tenha, você pode usá-los como primeira opção, tá bom? E a hipotensão, ela deve ser tratada agressivamente com volume e drogas vasoativas, já que a queda da pressão arterial leva à queda da pressão de perfusão cerebral e, consequentemente, pior seu prognóstico. Se o choque persistir, apesar do controle das hemorragias externas e reposição de volume, você precisa procurar focos de hemorragia interna. Então, os principais focos geralmente são torácicos e abdominais. E eles podem ser identificados através de método ultrassonográfico, chamado o EFAST, né? Que é o Extended Focus Assessment with Sonography for Trauma, focado na avaliação pesquisa de líquidos em cavidade abdominal pela inspeção dos espaços hepatorrenal, espleno-renal, fundo de saco na pelve, saco pericárdico e pleura, ok? Falamos tudo da avaliação do C. Agora, a avaliação D, neurológica. Então, exame das pupilas, tá? Avaliar a simetria, a resposta à luz, avaliar o nível de consciência através a escala de coma de Glasgow com avaliação pupilar. Então, quais são as manifestações clínicas mais clássicas que a gente se preocupa e suspeita de hipertensão intracraniana? São cefaleia, vômitos em jato, o papiledema, equimose palpebral espontânea e a tríade de Cushing, né, que é a bradipneia, bradicardia e hipertensão, certo? Então, essa resposta reflexa, ela é causada em decorrência do aumento da pressão intracraniana com consequente isquemia, levando uma vasoconstrição sistêmica e aumento da frequência cardíaca. Então, a tríade, ela evidencia descompensação da hipertensão intracraniana e é um indicativo de compressão de tronco encefálico, exigindo uma intervenção urgente, senão seu paciente está em risco de óbito, ok? Vou deixar para vocês a escala de coma de Glasgow, a gente tem ela adaptada para as crianças, ok? Então, não esquecer, para os menores a gente usa adaptada para a pediatria e nas crianças maiores a gente pode usar a mesma do adulto, tá bom? Então, do Glasgow, a gente vai passar agora para o E, avaliação da parte externa, exposição e controle do ambiente. Então, retira toda a roupa, monitorizar a temperatura, avaliar nas extremidades a presença de contusões, deformações, palpar os membros pesquisando dor ou movimentos anormais para você identificar fraturas ocultas, tá? Estabilização das fraturas e controle das hemorragias.
Em relação à sondagem vesical de demora, ela pode ser usada para você monitorizar o débito urinário, mas ela vai estar contraindicada nos casos de suspeita de lesão de uretra, que é onde eu tenho sangue no meato peniano, equimose perineal, sangue ali no tecido escrotal e fratura pélvica, tá bom? Ai, peraí. Aqui tá quase caindo aqui. Então, deixa eu só fazer um introduction. Então, a gente já falou do atendimento pré-hospitalar, a gente já falou como a gente faz a avaliação primária através do ABCDE e agora a gente vai falar do exame secundário. Então, ele deve ser iniciado logo após o término do ABCDE, tá? A gente usa o mnemônico SAMPLE, que é para guiar a nossa história, para a gente não esquecer nada. Então, essa etapa ela inclui a realização de uma história clínica e um exame físico completo, entender esse mecanismo do trauma, história pregressa do paciente, abrangendo as comorbidades, alergias, uso de fármacos e não esquecer de reavaliações frequentes de todos os sinais vitais, ok? Nos menores de 2 anos, a gente precisa avaliar se há fraturas palpáveis, tá? Então, eu suspeito quando houver alguma assimetria ou edema no couro cabeludo, ou dor e crepitação à palpação, hematoma subgaleal, exceto na região frontal, perda de consciência por mais de 5 segundos, um comportamento não habitual com os pais e sempre questionar os mecanismos graves de trauma, como os acidentes automobilísticos com a ejeção da criança ou quando ocorreu a morte de outro ocupante do veículo, atropelamento, tá? Queda de mais de 1 metro de altura e colisão da cabeça contra outro objeto de alto impacto. Nos maiores de 2 anos, os sinais mais graves serão de irritabilidade e sonolência, sinais de fratura de base de crânio, que a gente já falou, a história de perda de consciência, vômitos, mais que 3 episódios em 2 horas, cefaleia intensa, dor incapacitante que interrompe as atividades da criança e os mesmos mecanismos graves das crianças menores. Então, quando eu tenho essas situações, são crianças que eu vou precisar avaliar com mais atenção que elas podem ter lesões mais graves, tá bom? Então, como que eu vou fazer essa avaliação e esse tratamento mais específico da criança com traumatismo crânioencefálico? A gente precisa seguir os preceitos do ATLS, certo? Que é o suporte avançado no trauma. Então, essa condução, ela é dividida conforme a classificação do TCE e essa classificação é feita a partir da escala de coma de Glasgow, ok? Ninguém precisa decorar Glasgow, gente. Se vocês não fazem habitualmente, é comum que você não lembre tudo, mas você tem que ter anotado em um local de fácil acesso, tá bom? Então, atenção a fatores que podem alterar a sua avaliação do Glasgow, como o uso de sedativos, o consumo de álcool e drogas e a estabilidade hemodinâmica. Então, o TCE leve, o Glasgow é de 13 a 15, no TCE moderado ele é de 9 a 12 e no grave ele vai ser menor ou igual a 8. Não esquecer que nos graves a gente intuba, ok? E não esqueça também que a avaliação pupilar agora, desde 2019, faz parte da escala de coma de Glasgow. A gente tem que tirar 1 ponto caso anisocoria e a gente tira 2 pontos caso não haja responsividade à luz, tá bom? Então, agora é a parte que eu sei que vocês mais querem. Como conduzir e quando indicar exames de imagem. Então, para começar, já na voadeira, pelo amor de Deus, não esqueçam que a radiografia de crânio não é indicada, porque ela não consegue excluir se estiver normal e se alterada, indica a realização da tomografia de crânio de qualquer jeito. Então, não faz diferença, tá bom? Não faz diferença. Quem tá falando isso? Maísa? Não, não sou eu, tá? É literatura médica, referência científica, ok? Então, tomografia de crânio é um método de imagem de escolha para os pacientes com TCE grave, sem contraste, tá? Então, faça sem contraste, porque você não sabe se tem sangramento, tá bom? É um exame rápido que fornece várias informações capazes de definir se o tratamento inicial vai ser clínico ou se cirúrgico. É isso que você na emergência precisa saber, tá? Então, vocês encontrarão orientações diferentes das indicações de tomografia, dependendo da literatura.
Mas é importante você ter em mente quais são os sinais e sintomas que vão sugerir essa lesão intracraniana, tá? Então, nos quadros leves, a observação ela é recomendada e não precisa fazer tomografia, tá? Então, o paciente que você está avaliando com quadro leve, ele não tem sinais ou sintomas 2 horas após o trauma, tá? E essa queda foi menor que 1 metro de altura. Então, o paciente ele é observado por um período de 4 a 6 horas e ele é liberado para casa com orientações de retorno para avaliação, caso o quadro clínico piore ou ocorra o aparecimento de novos sintomas, tá? Essas recomendações, elas devem estar escritas e detalhadas para os responsáveis para retornar ao hospital caso apresente sonolência, alterações visuais, vômitos, convulsão, fraqueza, alguma alteração focal ou cefaleia, tá certo? Quando eu tenho risco intermediário para lesão intracraniana, quando a minha criança teve 3 ou 4 episódios de vômito, perda de consciência por 1 minuto, tá? Ou menos, alteração de comportamento, história de irritabilidade ou letargia já resolvida, fratura de crânio com mais de 24 horas de evolução, tá certo? Nesses casos, a recomendação é realizar a tomografia ou você pode observar por 4 a 6 horas. Fica a seu critério, às condições que você tem de saúde no local que você está atendendo. Então, se você não tem tomografia e essa criança se encaixa nos sinais, no risco moderado, você pode optar por observá-la, ok? Então, quais são os sinais de alto risco para lesão intracraniana que irão indicar a realização da tomografia de crânio sem contraste? Rebaixamento no nível de consciência, sinais focais, fratura ou afundamento de crânio, abaulamento de fontanela, convulsões, perda da consciência por mais de 1 minuto, mais de 5 ou 6 vômitos por hora. Então, nesses casos, é recomendada a realização da tomografia de crânio. Anotou tudo aí? Então, anote, tá? Isso é importante. A Academia Americana de Pediatria, ela orienta que a gente realize a tomografia em pacientes com Glasgow menor ou igual a 14 e alteração do estado mental, na deteriorização do quadro clínico ou piora dos sintomas, tá? Ou na presença de sinais focais, como piora da cefaleia, prolongada a perda da consciência, convulsões após o trauma ou convulsões de difícil controle, sinais de fratura ou lesão penetrante, doença pré-existente com aumento do risco de hemorragia, tá? E nas crianças menores de 2 anos, ela orienta considerar os sinais de irritabilidade, abaulamento de fontanela, vômitos persistentes e hematomas, exceto de localização frontal, tá bom? Então, a gente tem 2 orientações para realizar ou não a tomografia, certo? Mas, resumindo, Glasgow menor que 15, com alteração da consciência ou piora, é igual a TC, tá? Então, tudo que eu falei agora resume nisso daí, tá certo? E você precisa prestar muita atenção aos sinais possíveis, tá? De lesões intencionais e as crianças que estão em risco social. Então, exames de imagem que evidenciam hemorragia retiniana, hematoma subdural crônico bilateral, fraturas múltiplas de crânio ou de ossos longos, queimaduras e lesões em diferentes estágios de evolução, você tem a obrigação de acionar o serviço social e o conselho tutelar, porque são indícios de que essa criança vem sofrendo maus tratos, ok? Vamos falar agora sobre a prescrição dessa criança com TCE grave, ok? Então, a prescrição, ela merece muita atenção, porque a hidratação venosa, ela deve ser preparada com solução isotônica e reposição de potássio, evitando soluções hipotônicas que podem agravar o edema cerebral, contribuindo para o aumento da hipertensão intracraniana e injúria cerebral, ok? Controle adequado dos eletrólitos, da osmolaridade sérica, da glicemia a cada 6 horas para você evitar aquelas lesões secundárias e sequelas que eu falei, lembra? Então, a hipertermia deve ser evitada porque ela aumenta o consumo de oxigênio no encéfalo, piora o prognóstico do seu paciente, ok?
nos casos moderados e graves de traumatismo craniano, devem ser transferidos para a unidade de terapia intensiva para eles receberem um tratamento mais específico e ser avaliados nos serviços onde eu tenha, né, um neurocirurgião disponível, tá? Em relação às convulsões, elas ocorrem em 25 a 30% das crianças vítimas de TCE grave e elas requerem intervenção imediata para prevenir um dano cerebral maior, tá certo? Então, recomenda-se o uso de anticonvulsivante profilático só nesses casos, já que uma crise convulsiva num contexto de um TCE grave, ela pode ser devastadora, tá? Então, o medicamento de escolha na pediatria é a fenitoína. Então, a gente faz uma dose de ataque nas primeiras 24 horas, com 15 a 20 miligramas por quilo por dose, e posteriormente a gente mantém uma manutenção de 5 a 8 miligramas por quilo por dia, tá? Não é recomendado corticoide de rotina, porque ele não tem evidência na melhora da sobrevida e prognóstico, ok? E sempre tentar iniciar a alimentação o mais precoce possível no seu paciente. Para finalizar, finalmente, vamos falar sobre a hipertensão intracraniana, que é o nosso maior medo, tá? E é o que a gente consegue ajudar lá no pronto atendimento, tá? Porque você não é neurocirurgião, nem eu, a gente não sabe, certo? O que a gente tem que fazer? Tratar a hipertensão intracraniana até o especialista chegar. Então, as medidas específicas para redução da pressão intracraniana, elas devem ser realizadas quando eu tenho uma pressão intracraniana, né, maior que 20 milímetros de mercúrio, certo? Se eu tiver com monitorização invasiva. Ou a presença de sinais clínicos que são a tríade de Cushing, que eu falei 300 milhões de vezes aqui, hipertensão arterial, bradicardia, alterações respiratórias, certo? Anisocoria ou midríase bilateral e fixa, alguma plegia ou postura motora em decorticação, descerebração, principalmente se unilateral, tá? E diminuição de 3 ou mais pontos na escala de Glasgow e uma PCR súbita. Então, eu tenho que pensar em hipertensão intracraniana. E os 3 pilares de tratamento são as medidas de suporte, a hiperventilação e a terapia hiperosmolar, ok? No suporte, eu vou manter a cabeceira elevada a 30 graus, monitorar essa pressão invasivamente, garantir uma boa oxigenação com saturação de oxigênio em torno de 95% e evitar hipertermia. Já na hiperventilação, eu vou fazer o quê? Eu quero diminuir a minha pressão arterial de gás carbônico para causar uma vasoconstrição, reduzir o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Então, uma mudança de 1 milímetro de mercúrio na PaCO2 está associada a uma alteração de mais ou menos 3% no fluxo sanguíneo cerebral. Então, consequentemente, eu vasoconstrinjo, eu vou diminuir a pressão intracraniana. Mas essa manobra, ela deve ser feita com cautela, porque ela pode levar a isquemia e hipoperfusão cerebral, tá ok? Então, ela é só indicada nos pacientes em iminência de herniação, então são aqueles pacientes com TCE mais grave, tá? E se o paciente permanecer com a pressão intracraniana aumentada, a gente tem a solução salina hipertônica a 3%, que é a nossa primeira escolha, em infusão contínua, tá? Então, além das suas propriedades osmóticas, essas soluções hipertônicas, elas têm efeitos hemodinâmicos, tá? Então, eu vou fazer também expansão vascular e aumentar minha pressão arterial. Ela é vasorreguladora, então ela aumenta o diâmetro vascular pela expansão plasmática, diminui o edema das células endoteliais e também reduz a resistência vascular secundária à liberação de óxido nítrico, tá? E também tem ação imunomoduladora, onde ela inibe a ativação dos leucócitos, ok? Então, salina hipertônica na hipertensão intracraniana, certo? Ajuda a reduzir o edema, tá? O mais provável de tudo isso que eu falei é que a ação mais benéfica dessas soluções salinas hipertônicas, ela decorra principalmente do seu efeito osmótico sobre o tecido cerebral, contribuindo para a redução do edema e do conteúdo cerebral de água, tá? Os principais temores na utilização das soluções salinas hipertônicas ficam mais por conta do risco de hemorragia subaracnoide, lesões renais, mielinólise pontina, né? Porque a gente tem um aumento súbito dos níveis de sódio
e pode haver um efeito rebote quando a minha infusão for interrompida, ok? A gente administra o NaCl a 3% com uma dose inicial de 6,5 a 10 ml por quilo em 2 horas e depois a gente mantém 0,1 a 1 ml por quilo por hora em infusão contínua, devendo se manter até a pressão intracraniana estar menor que 20 milímetros de mercúrio, tá? Ou eu tiver uma osmolaridade sérica maior que 360. É importante a gente monitorar a dosagem sérica do sódio, que ele não deve ultrapassar 150 mEq por litro, tá? E para eu obter uma solução de NaCl a 3%, é tranquilo. Eu calculo o volume que eu quero e aí 15% dessa solução vai ser de NaCl a 20% e 85% dessa solução vai ser de água destilada. Moleza, já anota aí essa regrinha, tá? A segunda opção é o manitol, então ele diminui a pressão intracraniana por 2 motivos, tá? Tem 2 mecanismos onde ele atua. Primeiro, ele reduz a viscosidade sanguínea por uma ação de vasoconstrição reflexa das arteríolas pelo mecanismo de autorregulação. Então, ele diminui o volume de sangue cerebral e, consequentemente, a pressão intracraniana. Esse mecanismo é rápido, transitório, então vai durar mais ou menos 75 minutos, tá? E precisa Esse mecanismo ele é rápido, tá? Porém é transitório, então ele dura cerca de 75 minutos. E ele precisa do mecanismo de autorregulação preservado, tá certo? O segundo mecanismo do manitol é o efeito osmótico. Então ele vai aumentar a osmolaridade sérica e vai levar uma saída de água do parênquima cerebral para o espaço intravascular, diminuindo o edema celular e citotóxico. O início de ação dele é lento, tá? Dessa segunda ação é lento. Então, ele inicia-se a partir de 15 a 30 minutos e ele dura por cerca de 6 horas, tá bom? Nas crianças com lesão cerebral grave, a barreira hematoencefálica ela não vai estar intacta. E o manitol pode acumular nas regiões de injúria cerebral e causar um desvio de água do intravascular para o parênquima cerebral, piorando o edema cerebral e pode aumentar a pressão intracraniana, tá? Então, o manitol ele é um potente diurético osmótico, pode levar à hipotensão arterial e diminuir a pressão de perfusão cerebral. Então, muita atenção, tá? Ele pode ser administrado em bolos endovenoso, na dose de 0,25 gramas por quilo até no máximo 1 grama por quilo, certo? Primeira opção, NaCl a 3%. E a segunda opção é o manitol, tá certo? O manitol tem bem mais efeitos colaterais e é mais deletério, já falei pra vocês. Agora, caso persista, tá? A próxima medida terapêutica vai ser a craniectomia descompressiva, tá certo? Indução de coma barbitúrico, tá? Então, os barbitúricos, eles vão alterar esse tônus vascular e supressão do metabolismo cerebral, tá certo? Só que eles têm os efeitos de hipotensão e toxicidade cardiovascular, tá? Então, vai requerer cuidados máximos de monitorização pelo risco de instabilidade e hipóxia cerebral. O barbitúrico de escolha é o pentobarbital, que a gente não tem aqui no Brasil, tá? E uma outra alternativa que a gente tem aqui seria a utilização do tiopental, que você pode usar na dose de ataque de 4 a 6 miligramas por quilo, com uma manutenção de 1 a 5 miligramas por quilo por hora, indicado em ambiente de UTI. Tô falando para vocês só a nível de conhecimento. Beleza, meu povo? Então, para quem está no grupo do Telegram, eu vou disponibilizar os materiais que eu usei para montar essa aula e um resumo exclusivo com o fluxograma para te auxiliar no diagnóstico. Você quer participar? Então, entra no site www.pediatriaurgente.com.br, faz o seu cadastro e você vai receber as instruções para participar da primeira comunidade de emergências pediátricas do Brasil. Espero que tenha sido útil. Eu sei que é uma aula extensa, mas eu tenho certeza que você, após essa aula, vai estar preparadíssimo para intervir de forma adequada nos casos de traumatismo crânioencefálico. Um abraço e até a próxima!